Vanguarda. 20 anos. Jornal Vanguarda. Oferecimento. Assistência médica Policlin Saúde. Direto da Central Vanguarda de Notícias. No ar. Olá, boa noite. As famílias desabrigadas de São Sebastião vão ficar por mais tempo em pousadas. O juiz acusado de agredir e humilhar a esposa em Caraguatatuba é afastado do cargo. A Anvisa decide flexibilizar mais o uso de máscaras em unidades de saúde, mas os casos de Covid-19 estão em alta em São José. Uma fiscalização do Tribunal de Contas do Estado identificou problemas em unidades de saúde de 17 cidades da região. O Bragantino anuncia novos reforços para disputar o Brasileiro e a Sul-Americana. Que tal terminar a quaresma com sabor de paçoca? É uma tradição no mercado municipal de Taubaté. Agora, no Jornal Vanguarda. O governo do estado anunciou hoje que as famílias desabrigadas pelas chuvas no litoral norte poderão ficar em hotéis e pousadas de São Sebastião por mais um mês. O repórter João Mota tem os detalhes ao vivo da cidade. Oi, João, boa noite para você. Oi, Ademir, boa noite para você e para todos que estão assistindo ao JVan. Então, inicialmente, essa prorrogação é por mais 30 dias. De acordo com o governo do estado, esse é o tempo necessário para que as famílias que perderam muito com a chuva voltem para suas casas ou então sigam para moradias populares. A chuva que atingiu São Sebastião no meio de fevereiro deixou pelo menos 3.000 pessoas desabrigadas ou desalojadas. 1.100 pessoas foram abrigadas em pousadas de São Sebastião. 21 estabelecimentos, no começo disso tudo, tinham aceitado participar desse convênio com o governo do estado e a iniciativa privada. Agora, segundo o governo do estado, o número de pessoas abrigadas é de 870 pessoas em 19 estabelecimentos. Essa diminuição ocorreu por dois motivos principalmente. Primeiro, porque parte dos moradores já puderam voltar para suas casas e, além disso, 167 famílias foram transferidas para um conjunto da CDHU na cidade de Bertioga. Segundo o governo do estado, então, a intenção é que nesses próximos 30 dias as inspeções nas casas afetadas, principalmente na Costa Sul, sejam finalizadas, de que o processo de transferência de mais 133 famílias para Bertioga seja concluído e que também sejam entregues as vilas de passagem, que estão sendo construídas em 2 terrenos, na Topolândia, na região central, e em um terreno em Juqueí, na costa sul da cidade. Somando isso tudo, mais de 140 unidades devem ser entregues nessas vilas de passagem. Com isso tudo finalizado, entende-se que no fim desse prazo as pousadas sejam desabrigadas, aliás, desocupadas. Mais cedo a gente conversou com um secretário que está coordenando todos esses trabalhos aqui no Litoral Norte. Vamos ver o que ele disse. Nós já fizemos o contato com todas as pousadas, já informamos isso. As pessoas podem ficar despreocupadas e o interesse maior é nosso para que as pessoas possam retornar com um pouco mais de calma, a gente possa executar o nosso trabalho de uma forma mais detalhada, mais humanizada e o mais individualizada possível. Justamente por conta da quantidade de locais que foram afetados, para que a gente possa ter a certeza que as pessoas que tiveram seus imóveis em interdição definitiva possam ser atendidas. Lembrando que o município ele é muito extenso e o trabalho pormenorizado ele é um pouco mais demorado. Então isso demanda entrevistas pessoais, revistas e reconhecimentos locais e de institutos muito sérios, né, de organizações muito sérias. Então é por isso que a gente precisa de um pouco mais de tempo. E esse tempo também se faz necessário que a própria prefeitura possa se organizar e começar a recepcionar essas pessoas, aquelas que podem retornar para suas residências. Conseguir o remédio que precisa na rede pública tem sido um desafio para moradores da região norte de São José dos Campos. Eles reclamam que o problema começou há cerca de 2 meses. O pai da Raquel teve a perna amputada por problemas de diabetes. Para evitar novas complicações, são vários os remédios que a família busca todo mês na UBS. Mas o problema está sendo encontrá-los. A gente vem na segunda-feira e eles falam que vai chegar na quarta-feira. Quarta-feira a gente retorna, fala que não tem medicação, que não chegou. Então está complicado.
E esse não é um caso isolado. Moradores de São José reclamam que faltam remédios básicos para tratamento de pressão alta, diabetes e problemas cardíacos nas unidades básicas de saúde há pelo menos 2 meses. Você vai comprar os remédios, você fica sem comer. São baratos, esses de pressão, as coisas são baratos. Mas todo mês você tem que comprar, fica pesado, pesa. A prefeitura informou que houve um problema de logística por causa de atraso na entrega de alguns medicamentos, mas que esse é um problema que já está sendo resolvido. Disse ainda que 13 dos 385 medicamentos da rede pública estão em falta por problemas no mercado farmacêutico. Em Tremembé, uma idosa de 82 anos está desaparecida desde quinta-feira. Ela foi vista pela última vez na casa de familiares no assentamento Conquista. Segundo familiares, Dona Maria Mendes da Fonseca Pinto tem Alzheimer e desapareceu nessa área de mata. Bombeiros estão usando até imagens aéreas para auxiliar nas buscas. Essa senhora desapareceu na manhã de quinta-feira e já na sexta-feira fomos acionados e viemos já iniciar as buscas. Utilizamos todos os meios necessários, até o mesmo uso de drone, porém, infelizmente, até agora não conseguimos nenhum vestígio dessa senhora. A família diz que essa não é a primeira vez que a idosa desaparece, mas ela sempre conseguiu retornar para casa. A equipe de buscas não descarta outras linhas de investigação. Ela pode estar aqui, ela pode ter pego um ônibus e saído para a área urbana e a gente está procurando em vão. Então, são vários fatores que têm que ser ponderados para a nossa equipe de buscas. Um jovem de 23 anos, morador de Jundiaí, morreu afogado na Praia do Lázaro, em Ubatuba. Ele entrou no mar com um grupo de amigos, mas a praia estava com ondas fortes. O corpo dele foi encontrado hoje. O grupo entrou no mar na Praia do Lázaro ontem, no começo da tarde, quando uma corrente de retorno puxou os amigos para o fundo. 3 deles conseguiram sair, mas Vitor Caleb, de 23 anos, desapareceu na água. As buscas foram feitas por embarcações de São Sebastião e Ubatuba. E no meio da manhã de hoje, o corpo do Vitor foi encontrado no lado esquerdo da praia. Não existe praia 100% segura, né? Mesmo que a pessoa saiba nadar, tem que tomar um cuidado no mar. O mar tem os seus riscos, tem os seus perigos, que são, muitas vezes, não dá para a gente enxergar facilmente, né, esses riscos. Então tem que realmente tomar um certo cuidado. Segundo o grupamento de bombeiros, de dezembro do ano passado a março desse ano, foram registradas 4 mortes por afogamento em todo o litoral norte. O balanço não inclui a morte de Vitor Caleb. Na temporada de 2021 e 2022, foram 8 mortes. A polícia prendeu hoje o homem acusado de matar uma jovem de 17 anos a pedradas em Arapeí. O homem de 41 anos foi preso na região central da cidade. Ele é suspeito de matar Stephanie Lourenço Alves da Silva em junho do ano passado. Na época, ela saiu para ir a uma festa com uma amiga e perdeu o celular. No dia seguinte, recebeu uma ligação para encontrar com uma pessoa que disse ter achado o aparelho. O corpo de Stephanie foi encontrado 4 dias depois em um terreno com marcas de violência no rosto e na barriga. O homem está preso na cadeia de Cruzeiro. Vamos ver agora como é que fica o tempo amanhã em toda a região. A terça-feira terá sol entre nuvens no litoral norte. As temperaturas variam de 20 a 30 graus em Caraguá e Ubatuba. Sol entre nuvens também no Vale do Paraíba, mas poderá chover à noite em Taubaté e Pinda, máxima de 29 graus. Dia com muitas nuvens na Serra da Mantiqueira, variação de 12 a 22 graus em Campos do Jordão. Pode chover também no fim do dia em São José, Caçapava e Jacareí, variação de 18 a 29 graus. E o sol aparece entre nuvens em Bragança Paulista, Joanópolis e Atibaia, máxima de 29 graus nessa terça-feira. A seguir, Anvisa flexibiliza o uso de máscaras em hospitais e unidades de saúde. E ainda a Corregedoria do TJ decide afastar do cargo o juiz acusado de agredir e humilhar a esposa em Caraguatatuba. A gente volta já.
A Anvisa mudou a recomendação sobre o uso de máscaras em serviços de saúde. Agora, apenas alguns tipos de pacientes terão que continuar usando a proteção. Hoje foi o primeiro dia desde o começo da pandemia que o uso de máscaras não foi obrigatório nesta clínica. Aqui trabalham vários especialistas e teve paciente que gostou da mudança. A gente já está acostumado em outros ambientes a não estar usando a máscara, por exemplo, academia, supermercado. Então eu entendo que a questão em locais de saúde também eu acho que não vai fazer diferença. Mas ainda assim, tem quem prefira manter a proteção. Eu acho que agora, com a mudança de estação, entrando no outono e a caminho do inverno, eu acho que seria melhor dar mais um tempo, esperar mais um pouco para tirar. A doutora Denise é oftalmologista e atende na clínica. Para ela, o momento mais tranquilo da pandemia evita que o relaxamento no uso de máscaras seja uma preocupação. Aqui, no ambiente onde você tem pacientes que geralmente não estão chegando com sintomas respiratórios, a gente já pode ter mais tranquilidade. Pelas novas recomendações da Anvisa, as máscaras devem ser usadas em situações específicas, como pessoas com sintomas respiratórios ou com o diagnóstico de Covid-19. Quem teve contato com pessoas infectadas pelo coronavírus nos últimos 10 dias, profissionais da saúde e acompanhantes que têm contatos com pacientes internados. A flexibilização no uso de máscaras vem no momento em que os casos de Covid estão em alta aqui em São José dos Campos. Somente no mês passado, o número de novas confirmações cresceu quase 60% aqui na cidade. De acordo com os boletins da Prefeitura de São José dos Campos, em fevereiro a cidade confirmou 957 casos de Covid-19. Já em março, este número subiu para 1.531 confirmações. Este infectologista explica que a alta nos casos não tem refletido no aumento de pacientes graves e, por isso, a flexibilização do uso de máscaras não seria um problema. Apesar da gente continuar tendo casos de Covid, as internações e as complicações, de uma maneira geral, proporcionalmente são muito menores do que ocorreram no passado. Aumentar a vigilância de quem chega com sintoma respiratório é mais importante agora com a flexibilização, até para a gente entender o que vai acontecer com a flexibilização. Hoje, a Ana e o marido passaram a tarde no Hospital Municipal de São José dos Campos. Como ele tem problemas nos rins, os dois preferem continuar protegidos. Com certeza. Todo lugar que eu chego, que eu vejo que tem muita gente parada, muita gente no mesmo ambiente, eu estou sempre com a minha máscara. Não fico sem, não. O governo do estado informou que vai manter a orientação para que todas as pessoas usem máscaras em unidades de saúde. Cabe aos municípios decidirem se vão flexibilizar as regras. Uma fiscalização surpresa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo identificou problemas em unidades de saúde de 17 cidades da nossa região. Lixo, mofo, falta de medicação. A fiscalização do Tribunal de Contas do Estado classificou como preocupante a situação das unidades de saúde fiscalizadas na quinta-feira passada. A fiscalização surpresa foi feita em 238 municípios do estado. Em quase metade das cidades auditadas, faltavam medicamentos. Foram encontrados problemas nos estoques de antibióticos, remédios para hipertensão arterial e para o tratamento de doenças mentais e diabetes. Na região, 17 cidades do Vale do Paraíba, região Bragantina e Litoral Norte tiveram 29 UBSs ou unidades da saúde da família fiscalizadas. Na nossa região foram sim verificados problemas com falta de medicamentos, quase metade das unidades, algumas situações de medicamento vencido, problemas sim relacionados com as instalações, equipamentos não totalmente utilizados, que estavam subutilizados, guardados. Também foram identificados problemas com funcionários que não cumprem a carga horária estabelecida no contrato de trabalho. A lei que disciplina, o Programa de Saúde da Família, a Estratégia de Saúde da Família, prevê que tem que ter uma equipe para 3.500 pessoas. E a gente verificou equipes que atendiam muito mais do que isso, faltando agente comunitário de saúde, faltando médico, eles que acabam não cumprindo a carga horária mínima de 40 horas semanais. Então, isso acarreta,
filas enormes nas unidades de saúde, problemas em relação ao atendimento, uma demora gigantesca. Essas fotos mostram as irregularidades em algumas unidades de saúde da região durante a fiscalização. Em Cachoeira Paulista, fiscais encontraram problemas com a falta de conservação da unidade de saúde do bairro Pitel e medicamentos fora da caixa. A sala do dentista no posto de saúde do bairro dos Guedes, em Tremembé, estava com mofo. Em Ubatuba, um ar-condicionado estava guardado dentro de uma caixa há 2 meses, na UBS do Jardim Carolina. O piso do banheiro adaptado da unidade de saúde da Vila Britânia, em Campos do Jordão, estava danificado. Em Caçapava, o controle de temperatura de vacinas não estava adequado. 3 unidades de saúde foram fiscalizadas em São José dos Campos. Uma delas é essa do bairro Campos de São José. Mas o Tribunal de Contas do Estado não divulgou quais foram as irregularidades encontradas em cada uma. Nossa produção entrou em contato com o Tribunal de Contas do Estado para saber quais foram as irregularidades encontradas nas unidades de saúde de São José. Mas o tribunal não passou detalhes dessa fiscalização. Em nota, a Prefeitura de São José informou que ainda não recebeu o relatório do tribunal, mas disse que todos os itens necessários serão corrigidos. A Prefeitura de Campos do Jordão informou que está providenciando o início dos reparos solicitados pelo TCE. A gente entrou em contato com outras prefeituras, com as outras prefeituras citadas na reportagem, mas ainda não tivemos um retorno. O Corregedor-Geral da Justiça de São Paulo afastou hoje o juiz Valmir Maurici Júnior, que trabalha na 5ª Vara Civil de Guarulhos. Ele aparece em vídeos obtidos pelo G1, agredindo e humilhando a mulher na casa em que os dois moravam, em Caraguatatuba, no litoral norte. A repórter Renata Ribeiro tem outras informações. É uma decisão provisória do Corregedor-Geral de Justiça de São Paulo, que agora será submetida ao órgão especial do Tribunal de Justiça no dia 12 de abril. É o afastamento cautelar do juiz da 5ª Vara Civil da comarca de Guarulhos, juiz Valmir Maurici Júnior, o homem que aparece nas imagens agredindo e humilhando a mulher na casa em que os dois moravam, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. Nós procuramos a defesa do juiz e, mais uma vez, os advogados, em nota, dizem que ele nega veementemente os fatos e repudia os vazamentos de processos que correm em segredo de justiça. E olha, além do TJ, também o Conselho Nacional de Justiça apura a conduta do juiz. E daqui a pouco, o Bragantino anuncia novos reforços para disputar o Brasileiro e a Sul-Americana. E ainda uma tradição saborosa em Taubaté, a paçoca da Quaresma. A gente volta já já. O São José largou na frente nas quartas de final da Superliga de Vôlei. O primeiro jogo da série melhor de 3 contra o Campinas foi ontem à noite em São José. O time de Campinas saiu na frente no primeiro set, mas depois a equipe joseense se recuperou, virou o jogo e venceu por 3-1. A segunda partida entre os dois times será na quinta-feira em Campinas. O São José se classifica se vencer. Já o Campinas precisa ganhar para forçar um terceiro jogo. O Conselho de Ética do Comitê Olímpico suspendeu o jogador Wallace, do Cruzeiro, por 90 dias. Wallace foi condenado de forma unânime por ato antiético de promover e incitar a violência por meio da internet. Em janeiro, o jogador fez uma enquete sobre o hipotético ato de violência contra o presidente Lula. Depois da repercussão, Wallace pediu desculpas. Com a decisão de hoje, o Wallace está fora da reta final da Superliga. No futebol, o Bragantino estreia na próxima quinta-feira na Copa Sul-Americana contra o Taquari, do Paraguai. Hoje, o Massa Bruta apresentou o atacante Eduardo Sacha como mais um reforço na equipe. Com 31 anos, Eduardo Sacha chegou ao Bragantino para ser não só um atacante, mas uma referência para um elenco que tem média de idade de só 23 anos. Essa mescla entre a experiência e a juventude tende a dar muito certo. Então, acho que está no caminho certo, treinando firme, forte, a intensidade dos treinos tão forte.
Então estamos no caminho certo para fazer uma boa Sul-Americana e um bom brasileiro. Sacha começou no Internacional, passou por Goiás, Santos e estava no Atlético Mineiro, onde fez 26 gols em 138 jogos. No Galo não vinha sendo tão aproveitado, por isso recebeu propostas de vários times, mas escolheu vir para Bragança. Vim porque pelo projeto, todo mundo sabe, também pela questão de ter muitos meninos jovens, estava precisando de experiência. Então acho que isso foi uma atrativa muito boa para mim vir para cá. Então a gente vivendo dia a dia aí para a gente criar um grande elenco, mesmo com os meninos jovens que têm muito talento, e a gente buscar coisas boas nesse ano. O atacante já treinou com a equipe e estará à disposição do técnico Pedro Caixinha para a estreia na Copa Sul-Americana, quinta-feira, contra o Taquari do Paraguai. Sacha, inclusive, tem experiência em jogos pelo continente. São 33 por Santos, Inter e Atlético, e 5 gols marcados. Junto com Eduardo Sacha, o Braga também anunciou mais 2 jogadores, o atacante colombiano Henry Mosquera e o zagueiro Eduardo Santos. No total, já são 8 contratações para a sequência da temporada. Novas peças que querem se encaixar o quanto antes no time de Pedro Caixinha. Aos meninos podem esperar que eu vou ajudar muito, vou dar apoio, vou tentar extrair talvez o melhor que eles têm, né? Por ser jovem, às vezes tem aquela oscilação que é normal. Para ver os clubes que eu passei, no mínimo aí foi 2 anos e meio, 2 anos, então a minha ideia de ter vindo para cá também é seguir esse caminho, e a torcida pode esperar comprometimento, profissionalismo da minha parte. O jogo contra o Taquari começa às 9 horas da noite na quinta-feira e vai ter transmissão em tempo real pelo GE da Vanguarda. O fim de semana foi de festa em Jacareí. A cidade completa hoje 371 anos e a programação, claro, continua por lá. A Andressa Lorenzetti está ao vivo no Parque da Cidade, na região central. Conta pra gente a agenda por aí hoje, Andressa. Boa noite pra você. Oi, Ademir, boa noite para você, para todos que estão acompanhando o jornal Vanguarda. Olha só, a gente está aqui no Parque da Cidade, em Jacareí, o movimento tá bom, viu? É segunda-feira, mas é feriado de aniversário, né, de 371 anos da cidade. Nesse momento é o pessoal da banda Palace que está se apresentando com alguns convidados. O movimento por aqui tá grande, viu? Muita gente está aproveitando que a noite tá boa, né, não tá muito frio, para conferir a programação. E além da atração no palco, tem também uma feira gastronômica rolando aqui ao lado, ó, até às 10 horas da noite vai ter um movimento por aqui. Quem quiser conferir, a entrada é de graça, aproveita, é a festa da cidade e o pessoal tá aqui no Parque da Cidade conferindo tudo. Ademir, eu volto contigo. Legal, Andressa, a cidade lá com feriado aí, comemorando 371 anos e bastante movimentado por aí. Valeu, Andressa, obrigado, boa noite para você. Uma tradição desse período de quaresma em Taubaté é a famosa paçoca caseira do mercado municipal. As receitas são de família, passam de geração em geração e quem quiser pode comprar o ano todo. Mas nessa época do ano, as vendas disparam. Açúcar, farinha e, claro, amendoim. Bota tudo no pilão e aí haja força para socar e moer. A receita é simples, mas é da simplicidade da paçoca que muita gente gosta mesmo. A Sandra sabe disso. Há 30 anos ela produz e vende o doce. A gente era criança, meu avô reunia a família para fazer paçoca na Semana Santa. E a gente era criança, pra gente era divertido, né? Mas todo ano ele reunia a família. E com isso a gente aprendeu. O meu esposo aprendeu com os pais dele. E quando a gente montou a banca, a gente decidiu fazer paçoca para vender. Além de vender para quem encomenda direto com ela, a Sandra também vende paçoca aqui no Mercadão Municipal de Taubaté. E se engana quem pensa que paçoca é tudo igual, viu? Aqui ela tem de vários tipos. Por exemplo, essa primeira é a tradicional, é feita com farinha de mandioca. Aqui do lado a gente tem feita com farinha de milho, não de mandioca. Agora quem gosta dos dois tipos tem essa terceira que é mista, mistura de milho e de mandioca. Aqui atrás nós temos a versão Diet,
feita com adoçante. E por fim, essa última aqui, sem açúcar, só os outros ingredientes mesmo. E durante o ano todo tem gente comprando, claro, mas agora, na quaresma, entre a quarta de cinzas e a Páscoa, as vendas aumentam muito. Dizem que antigamente não funcionava padaria, não tinha pão, aí começaram a fazer a paçoca. Porque era tudo fechado na Sexta-feira Santa. Aí começou a fazer a paçoca e pegou moda. No Vale do Paraíba deu certo. Vendo 200 quilos durante o mês. Na Semana Santa, na Quaresma, eu já cheguei a vender 900 quilos, 1.200 quilos de paçoca. Quem costuma comprar paçoca nesta época provavelmente reparou. Tá mais cara. No ano passado, o quilo da tradicional estava R$ 20. Agora, 24. É que os valores dos ingredientes subiram, mas isso não impediu a Simone de garantir a paçoca dela. É mais na quaresma que eu consumo com mais frequência. Durante o ano é de vez em quando, né? Por causa da dieta. Mas ela tem as diet também, as sem açúcar, vale a pena também, né? Então dá para aproveitar o ano inteiro. Com certeza. Há 20 anos, o Vanderlei também vende paçoca no Mercadão. E nesse tempo todo, sempre lucrou com o doce. Quaresma a gente vende 300% a mais do que durante o ano. Mas durante o ano também tem uma venda boa. A receita da paçoca é tradição na família do Vanderlei, que aprendeu a fazer com os pais. Hoje, ele passa os ensinamentos para as filhas, Bruna e Amanda. Amendoim, vai açúcar, aí meu pai, ele pega, né, e mexe tudo com a mão e depois coloca na máquina e vai. Pode comer paçoca com várias frutas. Por exemplo? Banana, maçã, qualquer tipo de fruta. Meus pais tinham pilãozinho lá e a gente reunia a família e fazia paçoca lá. E a gente foi aprendendo a fazer e agora não pode parar de fazer mais. Paçoca já é boa demais, artesanal então, hein? Perfeita, né? Vamos ver que tem gente participando e falando sobre isso. Olha, o Erivelton de São José, aqui em casa é paçoca e arroz doce. É uma delícia, disse o Erivelton. O Vaguinho está dando parabéns para Jacareí. Parabéns, Jacareí, pelos 371 anos. Comentário da Bruna falando sobre a falta de medicamentos. Tenho epilepsia, não posso ficar sem meus medicamentos de uso contínuo. E não é a primeira vez que meus medicamentos estão em falta. A Vânia está falando sobre a questão das máscaras. Muito cedo para baixar a guarda, o vírus da Covid ainda vive no meio de nós. Todo cuidado é pouco. O recado aqui da Vânia. Sérgio Dias, de Pindamonhangaba, até quando as autoridades municipais vão fingir que a educação e a saúde não são prioridades? Não esqueçam que a população coloca e a população tira no voto, né, Sérgio? Denis, de Jacareí, muito tempo para achar uma pessoa que tirou a vida de outra. As autoridades têm que ter mais agilidade na investigação. Maurício, de São Sebastião, a prorrogação do convênio com hotéis e pousadas é mais que necessária, pois ainda levará tempo para essas famílias se restabelecerem, falando sobre a prorrogação por mais 30 dias em relação aos moradores desabrigados de São Sebastião. Roberto, de Caçapava, como podem as UBSs estarem nestas condições? Lamentável. Mais comentário aqui da Lourdes, de Taubaté. Paçoca é uma delícia, comi hoje com banana. A menina deu a dica ali, né? Pode comer com todo tipo de fruta que dá certo. O Jornal Vanguarda vai ficando por aqui. Outras notícias da região você confere no G1 da Vanguarda. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Jornal Vanguarda. Oferecimento. Assistência médica Policlin Saúde. Jornalismo é na Vanguarda. Amanhã, no início da manhã, um bom dia direto para você. As primeiras notícias do dia. Tudo para você ficar bem informado logo cedo. Bom dia, Vanguarda. Amanhã, 8 da manhã. Vanguarda. 20 anos.